Muito bem, pessoal. E dessa vez, né, já fizemos o ECA, agora é a vez da LDB, tá? Tá aqui, a LDB, Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. E aqui a VUNESP, ela separou para a gente certinho o que a gente deve estudar para a prova, certo? Então eu vou abrir cada uma delas para a gente estudar, tá bom? E sem delongas, vamos direto para o assunto. Já se inscreve no canal, né? Se você quer estudar comigo. E dá o like também aí, beleza? Vamos lá. Direto para o assunto. Ó. Vamos lá. Artigo 1º, diz aqui, ó. Vamos ler aqui o título. Lei número 9.495, 22 de julho de 97. Da nova redação, artigo 33 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Então, vamos lá. O que diz no artigo 1º? Artigo 1º, o artigo 33 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 33. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais. Tá? Então pode cair pergunta assim, em horários paralelos, em horários diferentes do horário regular, né? Então as perguntas caem sobre isso aqui. Eu já vi perguntas sobre o ensino religioso. Então veja bem, ó. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas no ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Então aqui proselitismo é aquela prática de você defender uma única religião, né, e enfim, ensinar como dogma a pessoa aquilo. Mas a lei, ela garante que é facultativo. Uma vez que a comunidade escolha, que a comunidade escolar decida por essa disciplina, aí sim, né, ela pode ser integrada em horário normal. Não precisa ser em um horário diferenciado, não. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para definição dos conteúdos de ensino religioso e estabelecerão as normas para habilitação e admissão dos professores, tá certo? Então quer dizer, gente, o que acontece no parágrafo aqui primeiro, que o sistema de ensino, ele regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos, né, do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. Parágrafo 2º, o sistema de ensino ouvirão entidade civil, certo? O sistema de ensino ouvirão a entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 22 de julho de 97. A Independência, República, Fernando Henrique Cardoso, tá? Então, beleza. É isso aqui, o que está no comecinho aí do nosso estudo, tá? Primeira lei sugerida pela VUNESP. A próxima. Aqui, ó. Altera a Lei 10.287, de 20 de setembro de 2001. Altera o dispositivo da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, estabelece diretrizes de base da educação. Diz aqui no artigo 1º. O artigo 12 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, passa a vigorar acrescido o seguinte inciso. Inciso 8. Artigo 12, inciso 8. Notificar ao Conselho Tutelar do município, ao juiz competente da
comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima do quê? De 50% do percentual permitido em lei. Então, 50%. Então, tem que estar quantidade de faltas acima de 50% permitido em lei. Certo? Em relação aos alunos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor no ato da sua publicação. Aí, isso aqui eu não vou precisar ficar dizendo, senão eu vou ficar repetindo a mesma coisa o tempo inteiro, tá? Fernando Henrique Cardoso, né? Então, o que importa é você compreender isso aqui, ó. Inciso 8º, artigo 12, inciso 8º, artigo 12, inciso 8º. Notificar ao Conselho Tutelar, ao município, ao juiz competente da comarca do respectivo representante do Ministério Público e a relação dos alunos que apresentem a quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido, né? Artigo 2º, esta lei entra em vigor na sua publicação. Vamos para a próxima lei que a VUNESP está pedindo para estudar. Seria esta lei aqui, ó. Artigo 26. LDB, né? No caso, né? Lei LDB, Diretriz de Base da Educação. Artigo 1º, parágrafo 3º do artigo 26 da Lei de 9.394, de 20 de 1996, passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 26. Está vigorando, né? Parágrafo 3º. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular, guarde isso, obrigatória. Educação física é obrigatória, tá? Da educação básica, ajustando-se às faixas etárias, às condições da população escolar, sendo facultada nos cursos noturnos. Então, se for à noite, aí fica em medida facultativa, né? Beleza. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor no ato da sua publicação. Guardou aí, gente? É só compreender que a educação física ela é integrada à proposta pedagógica da escola, é um componente obrigatório, né? Da educação básica e ajustando-se às faixas etárias e às condições de população escolar, sendo facultativa. É facultativa quando? Quando for cursos noturnos. Beleza? Vamos para o próximo item. Não é muita coisa, né? Você vê. Ela separou certinho para a gente não ficar perdendo tempo. Isso é bom, né? Para a próxima lei aqui. Aliás, a lei é a mesma, né? Lei de Diretriz de Base da Educação. É as alterações que ela colocou aqui para a gente. O que ela quer que a gente saiba, né? Então, veja bem. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, né? Estabelece diretrizes de base da educação. Aí está falando aqui, gente, sabe o quê? Sobre a educação nacional, né? Para incluir no currículo oficial da rede de ensino obrigatoriedade, guarde isso. Mais uma vez a palavra obrigatoriedade, é importante isso, né? Da temática História e Cultura Afro-Brasileira e das suas providências. Diz o quê nessa lei? Diz o seguinte, o artigo 1º da lei número 9.394, de 20 de dezembro de 96, né? Passa a vigorar acrescido os seguintes artigos, né? Foi acrescido, ó, 26A, 79A e 79B. Beleza? Isso foi acrescido. Como assim? Diz assim, ó, artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório, guarde o obrigatório aí, tá? O ensino sobre o quê? A história e cultura afro-brasileira. História e cultura afro-brasileira. História e cultura afro-brasileira. Torna-se obrigatório. Parágrafo 1º. O conteúdo programático que se refere, o caput desse artigo, isso aqui, né? Ó, caput é isso. Deste artigo incluirá o estudo de história da África e dos africanos. História da África e dos africanos.
a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica, política, pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas da educação artística. Guarde isso, tá? Aí você pensa, elas pensavam que era só na disciplina de história. Não. Tá aqui, ó, parágrafo 2º. A história e a cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. Beleza, de todo o currículo escolar. Mas, em especial, nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. História brasileiras. Eles vão colocar uma pergunta exatamente assim. Tá? Pode ter certeza. Vamos lá. Ficou vetado o parágrafo 3º. Artigo 79A também foi vetado. E o artigo 79B, né, conforme a gente vê aqui, ó, diz o seguinte: o calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Tá certo? E aí entrou em vigor no ato da publicação em 9 de janeiro de 2003, tá, gente? Ó, foi bem ali no comecinho do governo do Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro mandato lá em 2003, tá certo? Bem no comecinho, bem em janeiro. Acho que que dia que o governo assumiu, 2002 que ele assumiu? Não estou me recordando direito aqui agora, tá, gente? Mas enfim, tá lá, ó, tá assinado aqui com ele. Vamos lá. Próxima lei aqui, então, 10.709.3. Vamos lá, vamos buscar aqui para a gente não perder tempo de jeito maneira, tá, gente? Direto no que a Vonesp quer que a gente saiba nessa prova importantíssima. Lei 10.709, de 31 de julho de 2003, acrescentados os artigos 10 e 11 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, estabelece as diretrizes da educação nacional, né? Bases da educação nacional. Artigo 1º, né? Artigo 10 da Lei 9.394, 20 de dezembro de 96, ela passa a vigorar acrescido o seguinte inciso, né? Foi acrescido mais um inciso aqui, certo? 2003, né? Olha aí, ó. Artigo 10, inciso 7º, assumir transporte escolar dos alunos na rede estadual, certo? Assumir o transporte escolar dos alunos na rede estadual. Artigo 2º, artigo 11 da Lei 9.000, o artigo 11, né, da Lei 9.394, 20 de dezembro de 96, passa a vigorar acrescido o seguinte inciso, artigo 11. Inciso 6º, assumir transporte da escola dos alunos, assumir o transporte escolar dos alunos na rede municipal. Artigo 3º, cabe aos estados articular-se com os respectivos municípios para prover o disposto nessa lei da forma que melhor atenda aos interesses dos alunos. O artigo 4º foi vetado. Aqui, Brasília, 31 de julho de 2003, né? Entrou em vigor, né? Esses incisos aqui, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Tá certo, gente? Assumir transporte público escolar na rede estadual e assumir transporte público, né, municipal. Inciso 7º, inciso 6º. 7º no municipal, 6º no 11, 6º no municipal e artigo 10, 7º estadual. Beleza, gente? É isso aí. Pouquinho acima coisa, né? Não é muita coisa. A gente entra e já é só um pouquinho de coisa, ó. Olha aí, não é muita coisa. LDB cai bastante, né? A gente sabe que se eles pediram para estudar isso aqui é porque, meu amigo, eles vão escolher a dedo isso aí para que caia, né? Vamos lá.
Aqui já tem um pouquinho mais coisa. Não, não é muita coisa não. É pouquíssima coisa. Lei 10.793, de 1º de dezembro de 2003, altera a redação do artigo 26, terceiro, do artigo 92 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96. Que aí o que acontece? Ó? O artigo 26 da Lei 9.094, de 20 de dezembro de 96, né, passa a vigorar o seguinte. Artigo 26, parágrafo 3º. Diz aqui, ó, volta a repetir aquela informação que você já sabe. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente o que, gente? Obrigatório da educação básica, sendo a sua prática facultativa ao aluno. Mas é qualquer aluno? Não, ele vai dizer aqui, ó, primeiro, que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Então, se o aluno trabalha 6 horas ou mais do que isso, ele não precisa fazer educação física caso ele não queira. Mas se ele quiser, ele pode, né? Segundo, maior de 30 anos de idade. O cara é maior de 30 anos de idade. É um aluno ali que tem essa idade, né? Já é um aluno velho, né? E se ele quiser fazer educação física, ele faz. Se ele não quiser também, ele não faz. Terceiro, que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática da educação física. Tá certo? Então é isso. Se, né, tiver já praticando em uma outra modalidade, se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz também, tá? Fica facultado a ele. É o que a lei fala, tá? É facultativo. Ele não é obrigado. Quarto, amparado pelo decreto de lei 1044, de 21 de outubro de 1969, o quinto foi vetado e o sexto, que tem a prole. Diz assim, então se o cara tem um filho, se a mulher tem um filho e ela é estudante, se ela não quiser fazer, se ele não quiser fazer educação física, não faz. Artigo 20 foi vetado. Artigo 30, esta lei entra em vigor no ano letivo seguinte à data da sua publicação. Brasília, 10 de dezembro de 2003, 1820 da Independência, 1900 da República. Luiz Inácio Lula da Silva. Tá certo? Então é isso o que diz essa lei. Né? Entre em vigor no ato da aplicação, artigo 20, beleza. É isso. Então, saiba disso, educação física obrigatório, mas é facultado em alguns casos. Cara maior de 30 anos, tem filho, que mais? Trabalha 6 horas ou mais. Alguns requisitozinhos. Vamos para o próximo aqui, que é LDB, que a VUNESP está indicando para a gente estudar. A Lei 11.114, de 16 de maio de 2005, melhor dizendo, altera os artigos 6º, 30, 32, 87 da Lei 9.394, né, LDB. Diz assim, ó, artigo 1º, artigos do 6º, os artigos 6º, 30, 32 e 87 da Lei 9.394, 20.396, passam a vigorar a seguinte redação. Artigo 6º, o que diz ele? É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores a partir do quê? Dos 6 anos de idade. Então, gente, é dever dos pais, tá? Ou responsáveis efetuar matrícula dos menores a partir dos 6 anos de idade no ensino fundamental. Então, no ensino fundamental, tá falando de creche, de pré-escola? Não. No ensino fundamental, beleza? E calma lá, você tem que saber disso. Isso pode te confundir, né? Porque está no artigo 6º. Porque a gente sabe que o estudante, ele é obrigatório, né? É dever dos pais, é obrigação dos pais matriculá-los, né? A partir dos 4 anos, certo? Dos 4 aos 17 anos é dever do Estado, da família, enfim, de geral fazer isso aí, cumprir, né? Dos 4 aos 17 anos que a criança estude. Então, beleza. Artigo 6 é dever dos pais, o responsável, efetuar a matrícula a partir dos 6 anos de idade no ensino fundamental. Então, aqui está falando do ensino fundamental. Artigo 30, não fala nada. Inciso 2º foi vetado. Artigo 32 diz que o ensino fundamental, com duração mínima de 8 anos,
o ensino fundamental com duração mínima, que é mínima, né, de 8 anos, obrigatório e gratuito na escola pública, a partir dos 6 anos, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante artigo 87, parágrafo 3º, não parece nada. Primeiro, matricular todos os educandos a partir de 6 anos de idade, né? Vou voltar aqui. Matricular todos os educandos a partir, né? Parágrafo 3º, do inciso 1º, a partir dos 6 anos de idade no ensino fundamental, atendindo às seguintes condições no âmbito de cada sistema de ensino. Letra A. Plena observância das condições de oferta fixadas por lei, no caso de todas as redes escolares, atendimento de taxa líquida, escolarização, pelo menos 95% da faixa etária de 7 a 14 anos, no caso das redes escolares públicas, e não redução média dos recursos por aluno no ensino fundamental nas respectivas redes públicas, resultante da incorporação dos alunos de 6 anos de idade. Tá certo? Bom, isso aqui é lei, tá? 16 de maio de 2005. Agora, o artigo 32, deixa eu só ver um negócio aqui. Artigo 32 da LDB. Isso aqui é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Vamos ver, artigo 32, né? Eu estou no site, então, portanto, atualizado aqui, né? 2001, 2009. Vou colocar lei LDB 2023, né? Temos que pegar a lei atualizada aqui, né, gente? Vamos ver aqui. Artigo 32. Para a gente não cair em pegadinha, né? Artigo 32, porque eu diz o seguinte, ó, artigo 32, atualizado. O ensino fundamental obrigatório, ó, não é 8 anos, você viu que a gente estava vendo aqui, ó. 8 anos, ensino fundamental com duração mínima de 8 anos, aqui fala, foi artigo 32. O ensino fundamental com duração mínima de 8 anos, obrigatório e gratuito na rede pública, beleza, 8 anos, cuidado com 8 anos, tá? Porque o que diz a lei atualizada aqui, ó, tá? Atualizada, diz o seguinte: o ensino fundamental obrigatório de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciado aos 6 anos, tá certo? Terá por objetivo na formação básica do cidadão, mediante, certo? Aí está dizendo aqui o que é: desenvolvimento de capacidade, aprender, que é diferente do que está dizendo aqui, ó, mediante, tarará, e apagou aqui. Aqui foi o que a VUNESP indicou para a gente, tá? Então, quer dizer, eu fui clicando no primeiro ali, eu fui clicando no primeiro direto, tem que tomar cuidado, eu fui lá no antigão, ó. Eu fui direto aqui, esse primeiro. Esse primeiro aqui não está atualizado não, tem que tomar cuidado, hein? Ficar atento com isso, né, gente? Agora eu fui aqui, ó, só para vocês terem certeza de uma coisa. Foi vetado esse ali, antigão, ó. Vendo, ó? De 8 anos, ele não tá mais, tem uma risquinha aqui no atualizado. Então, gente, guarde isso, não é 8 anos, é com duração 9 anos. Tem que tomar cuidado na hora que a gente vai pesquisar a lei. Você pesquisa a lei aí, de repente você vai lá no desatualizado, né? Sempre no atual. Vou até deixar aqui a LDB atual aberta para a gente não correr mais esse risco, certo? No fundamental, com duração de 9 anos, certo? É isso, não é 8. Então vamos lá, continuando aqui. O que diz aqui essa operação aqui?
Vamos ver. Qualquer coisa a gente vai na atualizada, né? Para não ter problemas. 2005, legislação da educação. A lei é essa, entre vigor, redação, artigo 20. Beleza, artigo 20, parágrafo 2º. Então, é isso que ele quer que a gente veja, certo? Artigo 1º e artigo 20. Vamos voltar aqui. Aí que a gente está vendo atualizada. Artigo 20. Artigo 20. Tá vendo? Ó? Tudo foi mudado aqui, ó. Dezoito, 19. E aí, ó, alterado. Se a gente observar para essa fonte que eu peguei aqui, ó, artigo 20, inciso 2º, comunitárias assim atendidas que são instituídas por grupo de pessoas, físico ou por mais pessoas jurídicas, incluindo cooperativas de pais, professores e alunos, incluam em sua entidade mantenedora representantes da comunidade. Então, beleza. É isso aqui que ele quer que a gente saiba, né? É isso que ele quer que a gente saiba. Artigo 20, inciso 2º. Vamos lá na lei atualizada aqui. Artigo 20, inciso 2º. Olha só. Atendidas as pessoas, incluindo educação e sem fim lucrativo. Aí, na comunidade, redação dada pela lei 2009. Foi revogado pela lei. Vamos ver o que diz essa lei aqui, ó. Foi revogado. As instituições de educação superior e privada, na forma da lei, as instituições de ensino que se refere aos ensinos 2 e 3 do caput desse artigo pode ser qualificado como confessionais, entendidas e orientadas, confessionais de ideologias específicas. Voltando aqui e entender melhor o que quer dizer isso daqui. Deixa eu pesquisar novamente. Vamos lá, de novo, outra fonte para a gente chegar a esse consenso. A nova redação do inciso diz o seguinte. Não, aqui não tem nada nessa fonte. Vamos aqui. Ó, direto no EFAP. Vamos ver se eles colocaram a lei lá. Inclusive, vamos estudar pelo material EFAP também, tá, gente? Lá, artigo 20, né? Opa, já passei demais. Diz aqui, ó. É isso mesmo. Artigo 20. As instituições privadas de ensino se adequarão nas seguintes categorias. 1. Particulares em sentido estrito, assim como entendidas as que são constituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado e que não apresente as características do inciso abaixo. Quais são as características? 2. Comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por um ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais sem fins lucrativos, que incluam a sua entidade mantenedora, representantes da comunidade. Tá certo? Então, é o que diz aqui, né, artigo 20, inciso 1º e 2º, e o terceiro diz o seguinte:
confessionais, assim entendidas, as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem à orientação confessional da ideologia específica ao disposto no inciso anterior, filantrópica na forma da lei, tá certo? Nós encontramos aqui justamente o material da EFAP, que é a LDB, né, gente? É a LDB. Vamos para o próximo aqui, rápido. Olha só, a lei é esta. Diz o seguinte: altera os artigos 29, 30, 32, 87, 86, 20 de dezembro de 96. E diz o seguinte, ó. As leis diretrizes e bases da educação dispondo sobre a duração de 9 anos, tá vendo? Aqui já está atualizado. De 9 anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória, a partir dos 6 anos de idade, tá? Com matrícula obrigatória a partir dos 6 anos de idade. O seguinte, o primeiro artigo foi vetado, o segundo também foi vetado, e o artigo 3º do artigo 32, lei 9.394 de 20 de dezembro de 96, passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 32, ó. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito em escola pública e iniciado aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante artigo 4º, segundo inciso, parágrafo 3º, 87. Passam a vigorar a seguinte redação, 87. Parágrafo 2º. O poder público deverá recensear os educandos no ensino fundamental, com especial atenção para o grupo de 6 a 14 anos de idade e de 15 a 16 anos de idade. Parágrafo 3º, inciso 1º. Matricular todos os educandos a partir dos 6 anos de idade no ensino fundamental. A, B e C foram revogados. E é isso aí, olha só. Artigo 5º, os municípios, Estado e Distrito Federal terão prazo até 2010 para complementar a obrigatoriedade para o ensino fundamental, disposto no artigo 3º desta lei. E a abrangência da pré-escola no que trata o artigo 2º dessa lei. E se a gente for na lei atualizada, LDB atualizada, é exatamente essa que a gente está com ela aberta aqui. Deixa eu ver se é essa mesmo. Vou abrir novamente. Olha lá. Vou abrir uma outra guia aqui, minha gente. LDB atualizado. Vou pegar aqui. Se a gente consegue. Ah, não, tá aqui, ó, direto do Planalto. Vendo, ó, mais recente. A gente tem que ver também de 2023, porque já tem coisa digital lá, que eu acho que eles vão colocar também. 2018, então, já está até um pouco atrasado para a gente, já tem coisa nova lá. Vou pegar ela aqui atualizadinha menos. Mesmo. A do Planalto tá 2018, gente. Onde é que vai ter? Né? Se a do Planalto tá 2018, onde mais que eu vou encontrar? Aqui, ó. Tá aqui de 2023. Mas é isso mesmo, essa já é atualizada. Quer ver? Ó, tem aqui, ó, incluído 2022. Tá vendo? Ó, coisa de 2023, ó. Exato, deverão ser digitais. Tá vendo? No 2023, você já pode ter certeza que tem coisa aqui, ó. Que os alunos, ó, a relação entre ensino e aprendizagem deverão prever
técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortalecem os papéis da docência e da aprendizagem do professor e do aluno nos espaços coletivos, certo? Então, beleza, eu vou deixar essa daqui aberta, que essa daqui é a mais recente. Vou fechar essas abas aqui para não atrapalhar. E volto aqui no que diz respeito ao nosso edital. Vamos lá. Deixa eu pesquisar aqui por essa lei. Aí eu acho. Ó. Olha aqui, tá vendo? Desatualizado. Então por isso que é bom a gente procurar na atualizada que a gente já vê o que é o que não é. Né? Olha só, mas está aqui, ó. Parágrafo 3º diz o seguinte, né? Cada estado e município e superlativamente União devem, ó, A, B, C foi revogado mesmo. 2, inciso 2º, prover recursos presenciais ou distância de jovens e adultos insuficientemente escolarizados. 3º, realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também para isso recursos de educação à distância. 4º, integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental no seu território um sistema nacional de avaliação de rendimento escolar. Parágrafo 4 foi revogado. 5º, serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares, públicas, urbanas, ensino fundamental para o regime de escolas no campo de tempo integral. Para a escola, perdão, acabei falando coisa demais aqui. Parágrafo 5º, serão conjugados todos os esforços objetivando progressão das redes escolares, públicas, urbanas, de ensino fundamental para o regime de escolas em tempo integral. Tá? Então, escola de tempo integral é o que pode aparecer sim em questão de concurso. E aqui, LDB, né, 2013, ela já traz essa redação. Né? Parágrafo 5º. Parágrafo 6º diz o seguinte, ó. Assistência financeira à União dos Estados, Distrito Federal e Município, bem como todos os estados serão aos seus municípios, ficam condicionados no cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, dispositivos legais pertinentes pelos governos beneficiados. O artigo 87 foi vetado, aí o artigo 88, União, Estado, Distrito Federal adaptarão a legislação educacional no ensino de disposição desta lei no prazo máximo de 1 ano a partir da sua publicação. Para fazer o quê? Parágrafo 1º. As instituições educacionais adaptarão seus estatutos, regimentos dos dispositivos dessa lei às normas respectivos do sistema de ensino nos prazos por estes estabelecidos. Parágrafo 2º. Prazo para que as universidades cumpram o dispositivo no inciso 2º, 3º e 52 de 8 anos. As creches pré-escola, artigo 89. As creches pré-escolas existentes ou que venham ser criadas deverão, no prazo de 3 anos, a contar da publicação da lei, integrar-se ao respectivo sistema de ensino. Artigo 90. As questões suscitadas à transição entre regime escolar e o que institui nesta lei serão resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou mediante delegação deste por órgãos normativos do sistema de ensino, preservada a autonomia universitária. Então, preservada a autonomia universitária. Artigo 91, essa lei entra em vigor no ato da sua publicação. Gente, e aí finalizou aqui, ó, né? Você sabe que a LDB ela tem 92 artigos, certo? Beleza? E vamos continuar aqui, tá? Então, quer dizer, pode cair uma pergunta lá do comecinho, do final, a gente tem que ficar muito, mas muito atentos, né? Vamos lá. Essa outra que ele sugere a nossa leitura é isso aqui, ó.
A Constituição Federal, definição de funções do magistério. Ó, definições de função do magistério. O que diz? Artigo 1º, artigo 67 da Lei 9.394, diz o seguinte. Parágrafo 2º. Renumerando-se o atual parágrafo para o parágrafo 1º. Artigo 67, liso. Parágrafo 2º diz o seguinte. Para os efeitos do disposto no parágrafo 5º do artigo 40 e no parágrafo 8º do artigo 201 da Constituição Federal, são consideradas, presta atenção nisso, né? É aqui que a gente tem que prestar atenção. São consideradas funções de magistérios as exercidas por professores e especialistas em educação e no desempenho das atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica e em diversos níveis de modalidades, incluindo, além do exercício da docência e de direção de unidade escolar e as de coordenação assessoramento pedagógico. Beleza, é isso. Isso que nós deveremos reler novamente, né? Então, que a Constituição Federal são consideradas funções do magistério as exercidas por professores especialistas da educação e do desempenho das atividades educativas. Quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis de modalidades, incluindo além do exercício da docência e da direção da unidade escolar e a coordenação de assessoramento pedagógico. Esta lei entra em vigor no ato da sua publicação. E Luiz Inácio e Haddad. Continuando, olha, bastante coisa. Eu pensava que era pouca coisa, mas é bastante, né? É bastante coisa. Então tem mais coisa aqui, ó. Artigo 3º, artigo 1º ao parágrafo 3º, né, do artigo 87 da Lei 9.334, passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 87, parágrafo 3º, né? Então, se a gente for aqui, ó, a Lei de Direitos e Bases da Educação atualizada, que a gente estava vendo, vou voltar aqui no 87, ó. 87, parágrafo 3º, a gente só olha para ver se realmente está por dentro. Tá vendo que o 3º aqui foi mudado? Ó. Mas aqui, ó, tem um novo que diz assim: o Distrito Federal, cada escola, cada município, respectivamente, a União devem. Aí, ó, tudo revogado. Inciso 2º, prover cursos presenciais ou à distância. Vamos ver o que é o que diz aqui, né? Federal, cada município, supletivamente a União devem. E aí não tem nada aqui, né? Então, eu já sei qual que é o artigo aqui, então eu vou direto mesmo realmente ao assunto lá. Na LDB atualizada, que vai dizer o seguinte: o que deve prover a União, né? O que a União deve prover, né? O que ela deve prover? Cursos presenciais ou à distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados. Realizar programa de capacitação, certo? De exercício, utilizando também para isso os recursos de educação à distância. 4º, integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental no seu território e no Sistema Nacional de Avaliação de Rendimento Escolar. Parágrafo 5º, serão conjugados todos os esforços
objetivando a progressão nas redes escolares públicas e urbanas no ensino fundamental para o regime de escola em tempo integral. Então, a gente já tinha visto antes, né? Então, veja bem. Voltando agora ao nosso edital e vamos procurar por essa lei aqui. Lei 11.000/2006, né? Repare que realmente eles me indicam para a gente fazer isso, ó. 11.331 de 2006, 06, né? Que é exatamente isso aqui. Vamos ler dentro da lei seca mesmo, porque aqui diz o seguinte, a caput, vamos ver aqui o que está dizendo, estabelece com relação ao processo seletivo de acesso a cursos superiores de graduação. Artigo 1º diz o seguinte, o artigo 44 de 96 passa a vigorar o artigo 44. Artigo 44, aqui na lei atualizada, vamos ver o que diz na atualizada. Sempre que está atento, né? Porque para não cair em pegadinha aí depois. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. Inciso 1º. Cursos sequenciais por campo do saber e de diferentes níveis de abrangências, abertos a candidatos que atendam os requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenha concluído o ensino médio equivalente. Inciso 2º, a graduação, aberta a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente ou que tenham sido classificados no processo seletivo. 3º, pós-graduação, compreende programas de mestrado, doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados ou em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. Inciso 4º, de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada uso das instituições de ensino. Beleza. Agora, vamos ver aqui o que diz isso aqui. O parágrafo que ele quer, exatamente o parágrafo único, 44. Os resultados do processo seletivo referido no inciso desses artigos serão tornados públicos pelas instituições de ensino superior, sendo obrigatório a divulgação da relação nominal, classificação, respectiva ordem de classificação, bem como o cronograma das chamadas para matrícula de acordo com os critérios de preenchimento de vaga constante no respectivo do edital. Então, artigo 44 é isso. Voltando aqui, 11.000, já é de 2007, tá? Que ele pede para a gente dar, dentro que ele vai pegando ali os anos onde foram implantados essas alterações. Diz aqui, ó, acrescenta a parágrafo 5º, artigo 32 da lei, né? Sobre o quê? Direito das crianças e dos adolescentes no currículo do ensino fundamental. Parágrafo 1º, artigo 32, né? Artigo 1º, o artigo 32. Então, diz assim no artigo 32, passa a vigorar acrescido o seguinte parágrafo 5º, né? Diz assim, ó, se a gente for aqui na atualizada, artigo 32, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. 32, parágrafo 5º já está aqui. Não, mas tem que voltar bem mais. 32. Aqui. 32, parágrafo 5º, né? Diz o que aqui, ó? O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate do direito das crianças e dos adolescentes, tendo como a diretriz a lei
8.069, de 13 de julho de 90, que é o ECA, né, gente? Institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observando a produção e distribuição de material didático. Então, é obrigatório, cara, isso aqui, ó. É obrigatório. E é o que está dizendo aqui, ó. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente o conteúdo que trate os direitos da criança e do adolescente, tendo como lei a Lei 8.069, de 13 de julho de 90, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Observando a produção e distribuição de material adequado. Certo? A VUNESP quer que você saiba disso aqui, tá? Pode cair uma pergunta sobre isso. E que eles vão ter que fazer o quê? Uns 4 perguntas, né? Então, tem que dar uma lida em toda a lei mesmo para saber o que é. Mas saiba disso, tá? Falamos o quê? De educação física, é obrigatório. Fala-se que o Estatuto da Educação da Criança e do Adolescente é obrigatório. Então, essas coisas que são obrigatórias, acho que é interessante a gente focar, né? Vamos para a próxima aqui. Outra alteração. 2007. Artigo 44, né? Parágrafo, artigo 1º, inciso 1. 44, 93 passa a vigorar o artigo 44. Inciso 1º. 44, inciso 1º, vamos lá, lei atualizada aqui. 44, inciso 1º. Deixa eu mais rapidinho aqui, cheguei. 44, inciso 1º, que é esse aqui, ó. Cursos sequenciais por campo do saber, diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pela instituição de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio equivalente. Beleza? Exatamente o que está aqui é isso, ó. Cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam os requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio equivalente. Tá certo, gente? Então, isso aqui, que a VUNESP quer que você saiba, né? Os sequenciais, né? Não se usa mais trema, tá vendo que aqui é antigaço? Vamos ver se na nova eles deixaram com trema. Tá com trema ainda, né? Vamos lá. Seguindo em frente, estamos aqui, gente, ó. Tem um rolezinho pela frente. Acho que vou ter que fazer 2 vídeos aqui sobre a LDB, porque é muita coisa, né? Então, vê aqui, ó. Uma alteração que aconteceu o quê? Para incluir no currículo oficial a rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura da África, afro-brasileira, aliás, e indígena. Assunto interessante, né? Isso pode cair uma pergunta sobre isso, que é a terceira vez, aliás, a segunda vez que eu vejo aparecendo também, tá? Isso aqui. A história e cultura afro-brasileira e indígena. Diz o seguinte: artigo 1º, o artigo 26 da lei, Diretriz e Base da Educação, artigo 26A, né? A gente já viu isso, inclusive, né? Atualizado aqui. Vamos voltar lá no 26A. 26A. Opa, foi demais. Foi demais. 26A diz o seguinte. Artigo 26. E... 26A, tá aqui. Artigo 26A. Olha só, diz o seguinte, na atualizada. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, públicos ou privados, torna-se obrigatório que o estudo da história e a cultura afro-brasileira e indígena. Certo? 2008. Vamos lá. Então diz aqui, ó. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, públicos ou privado, torna-se obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira,
a partir de dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros, dos povos indígenas do Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinente à história do Brasil. Parágrafo 2º. Conteúdos referentes à história da cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros que serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas da educação e da literatura e da história brasileira. Histórias brasileiras, né? Lembra que já vimos isso aqui, terceira vez já, né? Segunda, né? Em especial, né, gente, ó, nas áreas da educação artísticas e da literatura das histórias brasileiras. Da história brasileiras. Então, aqui, lei de 2008, certo? Continuando, já estamos aqui nesta parte. Mais uma de 2008. Aqui. É o seguinte. Altera a lei 94, que estabelece distritos de base da educação nacional para incluir o quê? Filosofia e sociologia como disciplina obrigatória nos currículos do ensino médio, certo? Então, quem indicou o artigo? Não, vamos ver lá. Vamos ver aqui. Esse primeiro. É isso mesmo, ó. Artigo 36. O artigo 36, gente, inciso 4º. Vamos ver aqui na lei atualizada. 36, inciso 4º. 36, né? Chegamos. Inciso 4º. Ó. Inciso 4º agora é ciências humanas, ciências humanas e sociais aplicadas. 36, inciso 4º. Inciso 4º. Mas voltando aqui, diz o seguinte: para vigorar as seguintes alterações. 36, inciso 4, serão incluídas filosofia, sociologia, disciplina obrigatória na série ensino médio. E isso 2008, certo? 2008. Então, fica revogado o inciso parágrafo 36. Então, vamos ver aqui, então, na atualizada, o que diz agora? Né, ó. Olha o que diziam antes, né? Que agora foi vetado, não está mais, né? Olha só. Serão incluídas a filosofia, a sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio. Em todas as séries do ensino médio. Se a gente voltar na lei lá em 2008, era exatamente assim que estava, né? Ó, serão incluídos filosofia, sociologia como disciplinas obrigatórias no ensino médio. Certo? 2008 era assim, certo? E agora é como? Agora é ciências humanas e sociais aplicadas. Beleza? Aí lá tem, né? História, filosofia, sociologia. Entretanto, entrou esse termo aí, certo? Foi meio que vetado isso aqui, ó. Serão incluídas filosofia e sociologia como disciplinas obrigatórias. Não, não é mais obrigatória. Isso aí desta forma. Elas estão inseridas sim, mas elas são chamadas da seguinte forma, ó. Ciências humanas e sociais aplicada. Tá bom? Sociais aplicadas. Vamos lá. Próximo, por isso que é bom a gente estar vendo a lei como era e como ela está agora, tá? Para não se perder. Mais uma aqui de 2008. Que diz como... Ó, 2008. O que diz aqui?
para assegurar a vaga na escola pública, educação infantil e de ensino fundamental mais próximo de sua residência de toda criança a partir de 4 anos de idade, certo? Então, assim, a criança, ela vai arrumar uma matrícula na escola, tem que ser a escola mais próxima de sua residência. É o que diz o artigo aqui, né? Artigo 1º, caput do artigo 4º da Lei 9.394, que foi acrescido o inciso 10. Artigo 4, inciso 10. Então, vamos lá. Artigo 4, inciso 10. Vamos lá, voltar lá no começo, né? Artigo 4, lá no comecinho, né, gente? Dela atualizada aqui, ó. 444, inciso 10. Vamos lá, direto no 10. Diz aqui, ó, vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próximo de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade, certo? Então, toda criança que completar, a partir do momento que ela completar 4 anos de idade, ela terá direito a uma vaga na escola pública infantil ou de ensino fundamental mais próximo de sua residência, certo? Lei lá de 2008 mesmo, certo? Então, se a gente ver aqui, ó, é exatamente isso, beleza? Mais próxima de sua casa a partir do dia em que completar 4 anos de idade. A partir do dia, né? De que mês, etc. Do dia completar 4 anos de idade. Certo? Isso é o que diz o inciso 10 do parágrafo, ou do artigo 4. Inciso 10, 4. 4.10. Continuando aqui. Vamos ver o que diz mais. Essa foi o que a gente acabou de entrar. Essa foi o que a gente acabou de entrar. Vamos para a próxima. Segunda linha ainda, cara. Bom, eu vou fazer 2 vídeos. Com certeza. Tem que fazer 2 vídeos porque é muita coisa, né? Ó, aqui ele está dizendo o seguinte, que a lei vai mudar, né? A lei de diretrizes e bases para redimensionar, institucionalizar e integrar ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos, da educação profissional tecnológica. Diz o seguinte, no artigo 1º e nos artigos 37, 39, 41 e 42, na Lei 9.394, artigo 37 e parágrafo 3º. O que diz no parágrafo 3º do artigo 37? Vamos lá. Isso aqui rapidinho na atualizada, né? 37 diz o seguinte, minha gente. Vamos lá, temos que achar. 37, né? 3º. A educação de jovens e adultos deverá articular, preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento. Era isso mesmo? Vamos lá, deixa eu ver aqui. 37, parágrafo 3º. 37, parágrafo 3º. Na forma do regulamento, incluído pela lei, né, 2008. Então vamos lá. 37, 3º. Continuando a leitura aqui, veio para a gente. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional na forma regulamentar. Exato. Aí depois ele manda ler o artigo 39. A educação profissional, tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação, integra-se aos diferentes níveis de modalidades de educação, as dimensões de trabalho, da ciência e da tecnologia. Parágrafo 1º. Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão se organizar por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observando as normas do respectivo sistema de nível de ensino. Parágrafo 2º. A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: 1. Formação inicial, continuada e qualificação profissional.
2. Educação profissional técnica de nível médio. 3. Educação profissional e tecnológica de graduação e pós-graduação. E parágrafo 3º, os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, organização, no que concerne os objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Artigo 41. O estabelecimento adquirido, o conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica incluirá no trabalho e inclusive no trabalho poderão ser objeto de avaliação, reconhecimento, certificação e prosseguimento de conclusão de estudo. Então, o reconhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento e conclusão dos estudos. Parágrafo único. Fica revogado. Artigo 42. As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais abertos à comunidade, condicionada à matrícula e à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. Artigo 2º, capítulo 2 e título 5 da Lei 9.304, fim de 20 de dezembro de 96, passa a vigorar a seção 4, denominada da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Os seguintes artigos 36A, 36B, 36C e 36D. 36A diz o seguinte: que a educação profissional técnica de nível médio, sem prejuízo no disposto na seção 4 do capítulo, o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. Certo? Esse é o ensino médio. Parágrafo único. A preparação geral do trabalho, facultativamente a habilitação profissional, poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. 16b. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas seguintes formas. 1. Articulada com o ensino médio. 2. Subsequente em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. Parágrafo único. A educação profissional técnica de nível médio deverá observar, primeiro, os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais estabelecido pelo Conselho Nacional de Educação, as formas complementares, respectivo sistema de ensino. 3. As exigências de cada instituição de ensino, nos termos do projeto pedagógico. Estamos finalizando. Essa foi a maiorzinha, né, gente? Artigo 36 diz o seguinte: C. A educação profissional técnica de nível médio, articulada previsto no inciso 1º do caput do artigo 36b desta lei, será desenvolvida de forma, primeiro, integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo de como conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno. Segundo, concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já esteja cursando, efetuando a matrículas distintas para cada curso e podendo ocorrer na mesma instituição de ensino, aproveitando-se oportunidades educacionais disponíveis. Instituições de ensino destinadas, aproveitando as oportunidades educacionais disponíveis. C. Instituições de ensino distintas, mediante convênios, intercomplementariedade, visando planejamento e ao desenvolvimento do projeto pedagógico unificado. E o artigo 36d diz o seguinte: os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, eles terão validade nacional e habilitarão
para o prosseguimento dos estudos na educação superior. Parágrafo único. Os cursos de educação profissional técnica e de nível médio, nas formas articulada, concomitante e subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento de cada etapa que caracterize a qualificação para o trabalho. Artigo 3º, capítulo 3, título 5 da Lei 9.394, passa a ser denominada da educação profissional tecnológica. Artigo 4º, esta lei entra em vigor no ato da sua publicação e revoga-se o parágrafo 2º e 4º do artigo 36. Parágrafo único. Artigo 41, né? E aí, isso vem em 2008 e a gente pode ver aqui, conforme foi dito aí, né? O artigo, só para a gente se situar, né? Dentro do que eles estão anunciando aqui, 36, revoga-se o parágrafo 2º, né? 36, vamos lá. É isso mesmo, vamos ver se está assim mesmo. 36D, parágrafo único, os cursos de educação profissionais técnicos de nível médio, forma articulada, concomitante, subsequente, estruturada nas etapas, terminalidade, habilitarão, né? Ok. Parágrafo 36. 36 o que, filho? 36D. Revoga-se o 5º. CD. Ok. Ok. Gente, ficando aqui muito cansado, como prometido, eu vou parar nessa segunda linha. A gente já sabe que foi visto isso aqui, ó. Foi visto isso aqui. E vai ter o segundo vídeo para a gente fazer esses dois aqui, beleza? E eu acho que vai ter que ter um terceiro vídeo para fazer isso aqui, porque fica muita coisa, né? Então, beleza. Então, próximo vídeo eu vou falar sobre essas duas linhas. Um abraço a todos, obrigado aí por você ter acompanhado, estudando comigo aqui na LDB. Um abraço.